Encontre a parametrização do hiperboloide de duas folhas. E aqui tem justamente a equação de como seria um hiperboloide de duas folhas. Você tem que ter duas subtrações, né? Então, nós já conhecemos essa equação aqui e falta dizer a parametrização. Se você é nosso aluno do GeaFlix e viu nossas aulas sobre parametrização, você já deve ter noção aqui de como encontrar a parametrização do hiperboloide de duas folhas. Muito possivelmente conseguirá encontrar apenas mentalmente, apenas olhando aqui as alternativas. Mas supondo que você ainda não sabe como fazer isso, eu vou falar aqui duas fórmulas fundamentais que você precisa. Você precisa lembrar o seguinte, que aqui, antes de fórmula, você tem algo ao quadrado e depois você está subtraindo alguma outra coisa ao quadrado e o resultado dá 1. Então, você tem que lembrar de uma fórmula que envolve isso. Você tem que lembrar que a secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Essa fórmula aqui é fundamental para poder encontrar essa parametrização. Se você não utilizar ela, vai ser impossível resolver aqui a nossa questão. Certo? Então, o que é que você quer fazer? Você quer fazer o seguinte. Quando eu penso em x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, eu quero colocar isso aqui em evidência. Eu quero botar esse menos aqui em evidência. De modo que aqui eu tenho a subtração de dois termos e está dando 1. Então, esse primeiro termo, eu posso muito bem dizer que é o secante ao quadrado. E esse segundo termo eu posso muito bem dizer que é tangente, usando a mesma notação aqui da escrita, tá? Alguns professores escrevem TG de tangente, eu costumo também usar tangente, mas a notação das alternativas é TAN. Tangente ao quadrado de S. Para que isso seja verdade, é necessário que aconteça algumas coisinhas. Em particular, você vai ter que secante ao quadrado de S é igual a x ao quadrado dividido por a ao quadrado. Ou seja, o x ao quadrado é igual a ao quadrado vezes secante ao quadrado de S, e aí você vai ter que o x é igual a vezes secante de S. Essa aqui é a informação. Agora, nós temos um outro problema. Observar duas coisas sendo ao quadrado e a soma dos quadrados dessas duas coisas ser tangente. Como assim eu tenho duas coisas que é elevado ao quadrado, resultado da tangente? Eu não lembro de nenhuma fórmula que envolve isso. Mas tem um truque. Tem uma fórmula que envolve soma de dois quadrados. A fórmula é a seguinte. E essa fórmula eu tenho certeza que todos vocês sabem. É cosseno ao quadrado de... Aí eu já usei aqui o S, então vou usar algum outro parâmetro, tá? Essas letras aqui, S, T, são parâmetros que você utiliza. Claro que eu não sei qual é a ordem, mas já estou pegando aqui de modo a dar certinho nas alternativas, tá? Então, eu vou pegar aqui o cosseno ao quadrado de T mais o seno ao quadrado de T é igual a 1. Eu queria ter duas coisas ao quadrado cuja soma dessas duas coisas ao quadrado dê tangente ao quadrado. Mais especificamente, tangente ao quadrado de S. Aí eu vou pegar essa equação e vou multiplicar pela tangente ao quadrado de S de ambos os lados. Então, eu vou escrever assim, tangente ao quadrado de S vezes cosseno ao quadrado de T mais tangente ao quadrado de S vezes o seno ao quadrado de T vai ser justamente tangente ao quadrado de S. Então, as duas coisas que estão sendo elevadas ao quadrado aqui são justamente o quê? São justamente tangente de S vezes cosseno de T, que está sendo elevado ao quadrado, e nós temos tangente de S seno de T elevado ao quadrado, e aí resultando em tangente ao quadrado de S. E o que é que nós tínhamos aqui antes? Nós tínhamos isso. Nós tínhamos que isso aqui resultava na tangente ao quadrado de S. Também resulta na tangente ao quadrado de S. Agora, compara essas duas coisas. Mais especificamente, isso aqui vai ser isso aqui e isso aqui vai ser isto aqui. De modo que nós temos tangente de S vezes cosseno de T
ao quadrado, tá? Eu vou dar uma pequena melhorada, só para ficar mais bonitinho. Eu posso botar o ao quadrado em evidência, assim. E aqui também eu posso botar o ao quadrado em evidência. Aí vai ficar bem mais fácil de ver. Certo? Ok. Então, a expressão que está dentro do termo elevado ao quadrado, em azul, é essa mesma aqui. E essa outra expressão aqui em vermelho, é esta mesma aqui, certo? Agora fica bem fácil de ver que a tangente de S vezes cosseno de t é o y dividido por b, de modo que o y é igual a b vezes tangente de S vezes cosseno de t. Será que alguma coisa se assemelha a isso? Olha só, já tem o x... Vou até circular aqui, né? Eu já tenho que o x é igual a secante de S. Quando eu vejo as alternativas, ela aparece aqui, ó. X é igual a secante de S. Que é a alternativa D. Aí o y deu b tangente de S cosseno de t. B tangente de S cosseno de t. Olha, deu certinho. Agora só falta o z bater. E o que é que está faltando aqui no z? Falta nada. Falta só comparar, dizer que isso em azul é igual a isso em azul. Ou seja, z dividido por c é igual a tangente de S vezes seno de t, de modo que o z é igual a c vezes tangente de S seno de t. E aí, eu vou e obtenho justamente esse mesmo z que está escrito aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa D, certo? E aí, depois que você termina a questão, você pode realmente conferir que sua parametrização está certa. Então, vamos só fazer aqui, conferir. Realmente... Aí, você escreve a equação que você tinha lido hiperboloide de duas folhas, escreve ela, e onde tem x, escreva quem é seu x. Quem é o x? É o A vezes secante de S. Então, voltamos aqui para a alternativa. O x é o A vezes secante de S. Tudo isso aqui ao quadrado, dividido por A ao quadrado. Menos, aí chegou ali a vez do y. Quem é o y? É o B tangente de S cosseno de t. B tangente de S cosseno de t. Também ao quadrado, dividido por b ao quadrado. Menos, quem é o z? É o c tangente de S seno de t. Então, c tangente de S seno de t. Esse z está ao quadrado e também dividido por c ao quadrado. Será que isso daqui é igual a 1? Vamos ver. Aqui, em cima, eu posso escrever... Eu vou replicar aqui para não dizer que eu estou fazendo nada de errado. Então, aqui em cima eu escrevo como a ao quadrado vezes secante ao quadrado. Aqui eu escrevo como b ao quadrado. Cada um dos termos vai estar ao quadrado também. Tangente ao quadrado e o cosseno ao quadrado. E aqui a mesma coisa. Certo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar esse a ao quadrado com esse a ao quadrado, esse b ao quadrado com b ao quadrado, esse c ao quadrado com c ao quadrado. E vai ficar apenas secante ao quadrado de S menos tangente ao quadrado de S vezes cosseno ao quadrado de t menos tangente ao quadrado de S vezes seno ao quadrado de t. Será que isso daqui é igual a 1 mesmo? Se for igual a 1, então a parametrização está certa. A parametrização é substituir x, y e z por coisas que dependem de S e t, de modo que a equação é satisfeita. Aqui você coloca essa tangente em evidência. Então, a tangente em evidência, ela estará multiplicando o quê? Ela estará multiplicando... Tá, a tangente, ela estaria multiplicando o cosseno ao quadrado de t. E ela vai estar multiplicando aqui, como aqui também é menos, então vai ser mais, o seno ao quadrado de t. Essa expressão aqui a gente sabe que vale exatamente 1. Então, restou apenas dizer que a secante ao quadrado de S menos tangente ao quadrado de S é igual a 1. Isso daqui é verdade, isso daqui é coisa do ensino médio, tá? Então, eu não somente resolvi a questão, como verifiquei se estava correto. E aí, você poderia, caso você esteja fazendo uma prova e peça uma parametrização e você não tem certeza se está correto, simplesmente teste, substitua
teste e veja se satisfez a equação. Se não satisfez, tente modificações.